estranho. Então, eu vou explicar tudo, né? Já ia falar feliz feriado, dia do trabalho, mas você vai ver que não é motivo para tanta alegria assim. Então, meus amigos, nesse início, a gente hoje vai falar sobre o tema aí tá bem misterioso, né? Chegou o grande dia. Por que que chegou o grande dia, né? Eu falei que tudo vai ser revelado. Porque talvez você não saiba, mas o dia 1º de maio é um dia fundamental para quem tem qualquer pretensão de entender o que é o mundo hoje, como é que o mundo se configura, como é que a realidade foi organizada. Você acredita que a realidade hoje, como nós a conhecemos, ela foi organizada a partir de um dia 1º de maio de um certo ano muito importante em que aconteceu uma outra coisa que ofuscou o real significado do dia 1º de maio. Hoje a gente vai explicar isso tudo para você e vai conectar com o grande plano de controle global e tudo que a gente está vendo acontecer exatamente nesse momento, nesse dia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, hoje vai ser uma oportunidade maravilhosa para você entender como é que as datas são confundidas, pervertidas, manipuladas, para impedir que as pessoas realmente entendam que existe um topo que olha para o resto como meras ovelhas a serem exploradas e devoradas. Nesse início de conversa, como sempre faço, gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você já é inscrito, verifica aí se a sua inscrição está ativa. E é claro que é muito importante você dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Além disso, quando você dá o like, a gente também garante a famosa palhinha da arca, né? Que hoje eu tenho certeza que você vai querer escutar, porque eu vou trazer a fala lá na arca hoje de um cara poderosíssimo no planeta Terra, bilionário, que revelou qual é esse grande segredo que a elite global sabe, ok? Então vamos lá? Podemos começar então a nossa conversa de hoje, né? 1º de maio, um feriado que oculta a realidade do mundo, tá? A gente sabe que quando vira meia-noite, né, pro dia 1º de maio, as pessoas levantam bandeiras vermelhas, né? Hinos dos operários ecoam o mundo afora, né? O dia do trabalho é celebrado com grande alegria. Mas essa aparência aí de união tem algo sinistro por trás, tá? Porque um segredo aí oculto na história, para a maioria das pessoas, esconde algo muito sinistro que, na verdade, é celebrado nesse dia, tá? Porque o que é dito, o que é ensinado, é que lá na cidade norte-americana de Chicago, no ano de 1886, surgiu um grande evento de luta pelos direitos trabalhistas, né? Que é uma história que traz conforto para as pessoas, né? Mas é uma história que é frágil, porque ela não é capaz de esconder a verdade que tá ali oculta por muitos séculos, tá? Porque dia 1º de maio, ele não é, eu vou defender essa tese aqui hoje com vocês, 1º de maio não é apenas um feriado, é uma espécie de ritual. E é um ritual em que os iluminados da Bavária, ou os iluminados do mundo, a elite global, teve um grande ponto na sua história. Porque eu estou falando não do dia 1º de maio de 1886, mas eu estou falando do 1º de maio de 1776, que foi o primeiro passo de um plano, de um grupo muito poderoso que tinha sido tornado ilegal e agora estava querendo, agora digo em 1º de maio de 1776, estava querendo voltar à legalidade, tá? Essa história toda que a gente vai contar vai misturar o iluminismo, raízes ocultistas, Revolução Francesa, Revolução Americana, um grupo secreto chamado Liga dos Justos, Carlinhos Marcos, lembra do marxismo? O movimento tecnocrático, o Partido do Crédito Social e como isso chega até os nossos dias, tá? Então, meus amigos, você agora está sendo convidado a fazer um passeio na história e entender o tamanho do peso da força que é o 1º de maio, principalmente em conexão ao que a gente vê acontecendo no mundo exatamente nesse momento. Nós vamos falar sobre os jesuítas, vamos falar sobre um grupo secreto espanhol chamado Los Alumbrados, os Iluminados, e vamos falar como é que isso conecta com Adam Weishaupt, o 1º de maio de 1776
e os arquitetos do mundo moderno. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa conversa de hoje, tá? Então, uma aula de história, de filosofia, de ocultismo também para você, no bom sentido, né? Estudando só para entender, não para praticar, porque são coisas que a Bíblia diz, né? Que a gente não deve fazer. Então, a versão oficial do Dia do Trabalho é uma versão muito sedutora, né? Porque em 1886, na greve de Haymarket, lá em Chicago, e esse dia, teoricamente, marcou a luta dos trabalhadores defendendo a ideia de uma jornada de 8 horas de trabalho, tá? Só que aí, curiosamente, 3 anos depois, em 1889, aconteceu a Segunda Internacional Socialista, né? Que aí consagrou o dia 1º de maio como o Dia do Trabalho, um tributo aos mártires operários, tá? Então, é uma história de trabalhadores que se sacrificaram, né, para melhorar a qualidade do trabalho e tal. E isso é repetido ali nas praças no mundo inteiro. Só que tem uma rachadura aí nessa fachada, tá? Por quê? Porque entre todos os dias, o 1º de maio, por que ele foi escolhido com essa precisão cirúrgica? Para ser o Dia do Trabalho, Segunda Internacional Socialista. O que tem por trás disso aí? Então, a resposta você não vai encontrar nos arquivos lá dos sindicatos, né? Porque a resposta ela está enterrada ali num plano secreto que remonta a um grupo espanhol chamado Los Alumbrados, que conecta-se diretamente aos jesuítas do Íñigo López, que é o nome original de Inácio de Loyola. E vai conectar também ao iluminismo, né? Aquele movimento filosófico que pregava liberdade, igualdade e fraternidade, mas que, curiosamente, em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, arrancava a cabeça daqueles que não concordavam, né? Muito interessante isso e muito esclarecedor sobre o que a gente vê no mundo hoje, né? Hoje a gente vê a tolerância, a intolerância dos tolerantes também no mundo hoje, né? Vejam como, curiosamente, por mais incrível que pareça, por mais inconsistente pela lógica que possa parecer, como é que você pode, em nome da liberdade, da igualdade, da fraternidade, arrancar a cabeça de quem não concorda com essa ideia? É meio contraditório, né? Mas é exatamente assim que as tiranias são implementadas, tá? Então, a gente vai entender hoje, né, a conexão do 1º de maio com o iluminismo, cujas origens intelectuais elas podem estar hoje enraizadas nas próprias doutrinas ocultistas, né? E tendo moldado todos esses processos revolucionários recentes, né, e as ideologias, chegando até os anos 30, né, do século passado, 1930, com o movimento tecnocrático com o Partido do Crédito Social. Vamos entender então essas raízes ocultas do 1º de maio, que tem a ver com as raízes dos Iluminados da Bavária e com as raízes dos jesuítas também. No século XVI e século XVI, lembrando, ele começa em 1501 e vai até 1600, então a gente está falando dos anos 1500. No século XVI, na Espanha, havia os alumbrados. O que é alumbrado? Significa iluminado. O que eram os iluminados ou os alumbrados? Uma seita mística que pregava a iluminação divina direta. Eles desafiavam a igreja e os reis com os seus ensinamentos ali esotéricos, tá? Obviamente, foram perseguidos pela Inquisição e por isso eles funcionavam nos bastidores, na sombra, no subsolo, né? E eles sonhavam com o quê? Qual era o seu objetivo? Seu objetivo era um mundo moldado por uma elite esclarecida, ou seja, o mundo ser governado por pessoas esclarecidas que tinham um conhecimento diferenciado. Esse era o grande objetivo deles. Entre os membros do partido do movimento alumbrado estava quem? Estava um espanhol chamado Íñigo López, talvez até meu parente, né? Para quem não sabe, meu pai nasceu na Espanha e veio da Espanha para morar no Brasil. Então, será que esse cara era meu parente? Não sei, né? Tomara que não, vamos ver. Então, esse que ficou conhecido por nós como Inácio de Loyola, que na verdade se chamava Íñigo López, ele tinha uma mente brilhante e tinha um fervor místico que o levou a fundar ali a Companhia de Jesus exatamente no ano de 1540. E aí, com o objetivo de ser uma espécie de contra-reforma católica, né? Porque a reforma protestante acontece no dia 31 de outubro de 1517, e aí esse movimento protestante começa a se alastrar no mundo todo. O que acontece? A Igreja Católica, para tentar conter a expansão do movimento protestante, cria a Companhia de Jesus, né, que vem do movimento dos Alumbrados, que era composto por
ex-militares, como é o caso de Inácio de Loyola. Então eles criam uma ordem militar para tentar impedir o avanço do protestantismo no contexto do Concílio de Trento e da Segunda Reforma. Quem estudou história sabe, quem não estudou história está fadado a repetir os erros do passado. Então essa disciplina quase bélica do Inácio de Loyola fez com que, por trás dessa ideia de uma missão cristã, os jesuítas desenvolveram um plano de longuíssimo alcance. Se infiltraram nas cortes, nas universidades, nos governos e conseguiram manipular o poder para criar uma ordem global ao seu controle e foram ficando cada vez mais fortes, tá? A disciplina militar que Loyola utilizou na Companhia de Jesus transformou os jesuítas num grupo tão poderoso e com uma força tão grande que começou a ser temida devido à sua influência cada vez mais crescente. E foi exatamente por isso que a história nos ensina que no século XVIII, a gente está falando nos anos 1700, mais especificamente no ano de 1773, acusados de serem conspiradores políticos, os jesuítas foram declarados ilegais, primeiro em vários países, depois tornados ilegais pelo próprio Papa Clemente XIV, no ano de 1773, ok? Então, oficialmente, no ano de 1773, os jesuítas foram dissolvidos. E aí que entra a grande história. Sabe por quê? Nas sombras, o plano sobreviveu. E sobrevivendo o plano nas sombras, eles montaram uma estratégia para renascer no momento certo. E aí que entra o primeiro renascimento jesuíta. Porque 3 anos depois da sua dissolução, em 1773, na noite do dia 1º de maio de 1776, em Ingolstadt, lá na Baviera ou Bavária, debaixo ali do céu sem estrelas, Adam Weishaupt, um jesuíta, professor de Direito Canônico da Universidade de Ingolstadt, né, realizou um ato que hoje nos influencia até o presente momento. O que ele fez? Ele montou uma ideia de derrubar o antigo regime das monarquias europeias e implementar um novo sistema de poder que dominaria toda a Europa, tirando do poder aquilo que os franceses chamavam de Ancien Régime, ou seja, um antigo regime das monarquias europeias, derrubando esse antigo sistema de poder e criando um novo sistema em que eles controlariam tudo, tá? Então a ideia foi criar uma super sociedade secreta chamada de Ordem dos Iluminados da Bavária, que seria um grupo altamente oculto, cujo objetivo era subverter os tronos, dissolver dogmas e erguer, obviamente, uma Novus Ordo Seclorum, como está no verso da nota de $1, no verso do selo americano, quando está escrito em latim, Annuit Chaptis Novus Ordo Seclorum, ou seja, um ano de início de uma nova, de uma ordem internacional nova. Só que Adam Weishaupt, ele não era um visionário isolado, né? A ordem dele era o primeiro passo de um plano jesuíta para retornar não apenas à legalidade, mas ao poder depois dos 3 anos que eles haviam sido decretados como ilegais. Então, perseguidos e banidos, os jesuítas precisavam de um novo veículo para retornar ao poder. E os iluminados, disfarçados como uma sociedade secular, o que eles fizeram? Eles foram criados para continuar o trabalho dos jesuítas nas sombras, se infiltrando em revoluções e instituições, enquanto a Companhia de Jesus, que é o nome oficial dos jesuítas, aguardava até a sua restauração oficial, que viria em 1814. Então, a visão de Adam Weishaupt, ao mesmo tempo, influenciou e foi influenciada pela filosofia iluminista, que era aquele movimento intelectual que exaltava o quê? A razão, a liberdade e o secularismo. Eles não eram exatamente ateus, mas eles eram anticlericais, contra a religião como sistema institucionalizado. Então, ao mesmo tempo que figuras lá como Voltaire e Rousseau são celebradas ali como os pilares do iluminismo, a gente escuta alguns sussurros históricos ali que apontam para influências mais sinistras, né? Doutrinas ocultistas ali que estavam circulando nessas sociedades secretas, como, por exemplo,
os Rosa Cruzes, né, e os primeiros maçons oficiais, lembrando que a primeira loja oficial da maçonaria surge em 1717, tá? E ali você vê que é um grupo, como os Rosa Cruzes, que está misturando alquimia, cabala e visões de uma utopia racional. E o que um dos grandes divulgadores desse plano foi ninguém menos do que Francis Bacon. Quando Francis Bacon, na condição de cabeça da Royal Society, que é a sociedade científica mais antiga e famosa do mundo, mas também como membro da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, ele criou o plano para a Ordem Internacional Nova quando ele escreve um livro chamado A Nova Atlântida. Com o livro A Nova Atlântida, ele monta um plano de que o novo mundo, que depois se tornaria os Estados Unidos, seria ali o grande bastião da implementação desse retorno ao misticismo pré-cristão e também desse retorno ao paganismo antigo, aquilo que dentro da teosofia e das culturas antigas se chama de Golden Age, ou seja, uma era dourada. Já imaginou? Já ouviu alguém falar sobre Golden Age? Exatamente. O presidente Donald fala sobre Golden Age toda hora, sinal de que ele conhece o oculto, ou como se diz lá no Rio, ele manja do Paranauê, ok? Então, meus amigos, essas ideias que prometiam aí o conhecimento, a iluminação por meio da razão e do conhecimento esotérico, elas ressoavam entre os ensinamentos lá dos alumbrados, ainda nos anos 1500, e da própria disciplina jesuíta, sugerindo que o iluminismo pode ter sido, em parte, um movimento filosófico programado para secularizar a sociedade, mas também para trazer um plano oculto e esotérico, tá? E aí, meus amigos, muito versado na disciplina jesuíta e muito inspirado por essas correntes aí, Adam Weishaupt, ele viu o iluminismo ali como um solo perfeito para ele semear o seu projeto de revolução e de subversão. A Revolução Americana, que durou entre 1775 e 1783, né, rejeitando a monarquia britânica ali e trazendo clamores ali pela liberdade, espelhavam também o chamado de Weishaupt para desmantelar essas velhas hierarquias. Aí você fala assim, não é possível, Daniel, que tem uma influência dos iluminados na independência norte-americana. Meu Deus, olhe o verso da nota de $1. O que você tem no verso da nota de $1? Uma pirâmide, na verdade um trapezoide, que é uma pirâmide sem a ponta, com o olho que tudo vê em cima, e a frase Annum et Chaptis Novus Ordo Seclorum 1776, ou seja, 1776, o ano de início da Ordem Internacional Nova. Será que é coincidência? Será que todo mundo que acredita que os Estados Unidos é um país cristão nunca parou para olhar a capital Washington, recheada de simbologias rosa-cruzes, maçônicas, ocultistas, egípcias e romanas? O maior obelisco do mundo está lá nos Estados Unidos, o famoso Washington Monument. Então, a Revolução Francesa e a Revolução Americana foram diretamente inspiradas por esses ideais ocultistas. Basta você olhar o verso da nota de $1, ou para quem não assistiu ainda, assista o programa que eu fiz lá no Inteligência Limitada com o meu querido amigo Rogério Vilela, em que nós falamos sobre sociedades secretas. Procure o episódio que eu fiz lá no Inteligência Limitada sobre sociedades secretas, que a gente fez um estudo de toda essa simbologia de Washington DC, mostrando como é que essa simbologia declara para nós o plano secreto ou o destino secreto da América, como um dos maiores maçons de Rosa Cruz da história, Manly Palmer Hall, ensinava no seu livro desse mesmo nome, O Destino Secreto da América, tá? Então, presta atenção. A Revolução Francesa, a gente está falando de 1789, além das milhares de pessoas que eles eliminaram, né, colocando ali muitas vidas, né, no cemitério, na verdade, isso não apenas, eu creio, foi uma revolução política. Pode ser que aquilo tenha sido, na verdade, um ritual macabro para, através da eliminação de vidas, extrair poder oculto para implementar uma ordem nova. Então, essas milhares de pessoas que perderam as suas vidas na Revolução Francesa, longe disso ser apenas consequência de uma revolta, foram, para alguns esclarecidos e iniciados ali, um sacrifício deliberado, tá? Uma maneira de selar o poder dessa ordem nova, conforme os princípios esotéricos ali, ocultistas, né, que viam a destruição
como o prelúdio da reconstrução naquela ideia da dialética, tese, antítese e síntese, ok? Então, meus amigos, essas duas revoluções, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, lembrando que a Revolução Americana foi apoiada pelos franceses, né? As duas revoluções que pregavam essa ideia de liberdade foram implementadas com base nesse plano do Weishaupt, avançando esse objetivo também original dos jesuítas de um mundo moldado por uma elite esclarecida. Então, a ideia é você perceber que a influência de Weishaupt ela não para nas revoluções, porque nos anos seguintes essas ideias também ganharam corpo num grupo chamado a Liga dos Homens Justos. E eu tenho certeza que você nunca deve ter ouvido falar nesse grupo secreto. Você já tinha ouvido falar na Liga dos Justos ou na Liga dos Homens Justos? Se você já tinha ouvido falar, coloca 1. Se você nunca tinha ouvido falar, coloca 2, que eu vou ler o seu nome aí enquanto eu tomo um copinho da água aqui, tá bom? Você já tinha ouvido? José falou que não, Ailton Pinheiro falou que não, Bruno Luiz também não, Carla, Danilo, Bruno, Pinheiro, Rafael PF, Danilo José falou que sim. Lilian Fernandes falou que não, Luciano Ferreira não, Renato Xavier falou que sim, Ana Moutinho não, Juliana Aleixo não, David Aparecido não, Elza Caete não, Eagle Grower falou que sim, mas o Guilherme Augusto não, assim como a Fernanda Santana, o perfil que é a verdade, Andrei Magalhães, Dionísio da Costa, Tocando Meu Pandeiro, o perfil falou que também não conhecia, Jane Macati, Giovana Daúd, Bruno Santos, toda essa galera, Thiago Miguel, Jarbas, Leck, falou que não. O que era a Liga dos Homens Justos? A Liga dos Homens Justos foi uma galera que continuou o trabalho de Adam Weishaupt para a implementação de uma ordem internacional nova. Por quê? O trabalho de Adam Weishaupt, em 1776, para derrubar as monarquias europeias, não deu certo, porque os planos foram descobertos pela polícia da Bavária e eles prenderam todo mundo. Os poucos que sobraram migraram para outros países, como o Reino Unido e a França, e continuaram o trabalho de Adam Weishaupt dentro de um outro grupo secreto chamado a Liga dos Justos, que tinha como objetivo organizar ali um grupo revolucionário, né, a partir de 1836, compartilhando as ideias dos iluminados da Bavária, dessa ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, uma propaganda para arrancar a cabeça de quem não concordava. E, obviamente, Karl Marx, que moldaria depois o socialismo moderno, foi influenciado por esses círculos, particularmente pela visão de uma sociedade sem classe que ressoava com os objetivos de Weishaupt de dissolver as estruturas tradicionais. A gente vê isso, por exemplo, no último parágrafo do Manifesto do Partido Comunista, quando Marx diz o seguinte: nós comunistas não temos desejo de esconder as nossas reais intenções, que são a derrubada violenta de toda a ordem social vigente, que tremam as nações diante da revolução do proletariado, porque nós não temos nada a perder senão os grilhões que nos prendem, proletários do mundo todo, univos. Ou seja, assim como o objetivo da primeira etapa da implementação do marxismo é uma tirania do proletariado, a derrubada violenta da ordem social vigente, esse também era o objetivo que estava ali já na doutrina original de Adam Weishaupt, ok? Então, o Manifesto Comunista, coescrito por Marx e Engels, né, pode ser visto ali como uma continuação do plano dos Iluminados da Bavária, adaptando as ideias para as massas operárias, se inspirando na Revolução Francesa, que eles entendiam como uma revolução burguesa, adaptando para uma revolução proletária, mas seguindo as mesmas lógicas do iluminismo e também a lógica dos Iluminados, tá? A visão de Weishaupt ela evoluiu ainda mais e foi se adaptando, porque no século XX, mais especificamente no ano de 1930 ou na década de 30, depois da crise de 29 e da Grande Depressão que alastrou-se por todo o mundo, lembrando que a crise de 29, gerando a Grande Depressão na década de 30, levou a quê? Levou ao segundo grande conflito mundial, ok? E foi nesse momento de caos instaurado que surgiu um movimento que tentou adaptar as ideias de Weishaupt para um contexto mais moderno. E foi assim que, na década de 30, o movimento tecnocrático surge e ele defendia um governo liderado por especialistas científicos em vez dos políticos. E aí o movimento tecnocrático emerge como uma ramificação das ideias originais de Adam Weishaupt. O sonho de Weishaupt de uma sociedade racional
que era controlada por uma elite ali, encontrou eco também nesse chamado da tecnocracia, né? A tecnocracia defendia o quê? Eficiência, defendia um planejamento centralizado, assim como a ideia de Marx. Um grande participante do movimento tecnocrático, vocês sabem, é ninguém mais, ninguém menos do que Joshua Hadelman. Joshua Hadelman era o avô materno de Elon Musk, pai da May Hadelman, que depois virou May Musk, tá? Depois que ele foi pro Chilindró, pro xadrez, foi encarcerado pelo movimento, nesse grupo aí do movimento tecnocrático, Joshua Hadelman, ele sai do Chilindró e ele integra o movimento do Partido do Crédito Social, também fundado nos anos 30 por um cara chamado C.H. Douglas. Esse movimento propôs um sistema onde o controle econômico estava ligado a um comportamento individual e a uma contribuição social. Por incrível que pareça, tanto o movimento tecnocrático quanto o Partido do Crédito Social tinham vínculos diretos com as visões originais de Adam Weishaupt de uma ordem internacional completamente ali gerenciada, rigidamente gerenciada por uma supervisão de uma elite esclarecida. Esclarecida naquela ideia, né, que fala sobre liberdade, igualdade e fraternidade, mas arranca a cabeça de quem não concorda. Então, esses dois movimentos, Partido Tecnocrático e o movimento do Partido Social, do Crédito Social, aparentemente distintos, carregavam o plano desse grupo dos iluminados, com as raízes ali nessas correntes ocultistas que alimentavam também o iluminismo, tá? Qual que era o objetivo de todos esses grupos? Um mundo governado por poucos, usando sistemas de controle disfarçados de liberdade, disfarçados de progresso, ok? Propaganda, tá? Inclusive a palavra propaganda surge no contexto da Contra-Revolução Católica, que foi a Contra-Reforma, e ali o Papa da época emitiu uma bula papal chamada de Propaganda Fide, ou seja, para a propagação da fé. Então a ideia de propaganda tem direta conexão com a Contra-Reforma Católica e com o surgimento dos jesuítas, que se tornaram os mestres do disfarce, da espionagem, da infiltração e da manipulação, tá? Então, controle disfarçado de progresso, controle disfarçado de liberdade. Liberdade, igualdade e fraternidade para controlar todo mundo e arrancar a cabeça de quem não concorda. Propaganda, só acredita quem é bobo. A escolha, portanto, do dia 1º de maio como Dia do Trabalho, lá em 1889, e também pela Segunda Internacional Socialista, a gente sabe que é um grupo ali, né? A Segunda Internacional Socialista, raízes no movimento revolucionário como a Liga dos Justos, né? Isso aí não foi por acaso a escolha do dia 1º de maio, né? Foi na verdade, uma reverência ao ritual do Adam Weishaupt, um plano jesuíta ali por trás e também misturando com o fervor revolucionário do Marx, né? Misturando os tecnocratas e o crédito social, todos eles trabalhando com esse mesmo propósito de uma ordem nova para o controle total, tá? Então, meus amigos, até aqui eu acho que tem muita gente gostando da aula, eu estou vendo vocês comentando, mas eu estou vendo poucas pessoas, dando like. Não perca essa oportunidade. Enquanto eu vou tomar uma aguinha aqui para dar uma purificada na minha corda vocal, eu gostaria que vocês dessem um like aí, tá? A gente tem 10.225 pessoas ao vivo, só 4.491 deram likes, ou seja, menos da metade de quem está assistindo, ou mais da metade de quem está assistindo, não deu like. Então, o like é esse dedinho que fica assim, um joinha embaixo aí do vídeo. Se você não está vendo o dedinho assim, fecha o bate-papo e clica no like, ele vai aparecer, depois você abre o bate-papo novamente, ok? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui, você vai dando like. Uma aula diferenciada hoje, né? Espero que vocês estejam gostando. Então, meus amigos, uma ordem executiva suspeita. Exatamente na véspera do 1º de maio, sabe o que acontece? Enquanto o 1º de maio está aí ressoando como um ritual antigo, os ecos desse plano aí de Weishaupt estão reverberando em eventos contemporâneos, que surgem aí como uma continuação da sua visão. Por quê? Será que a visão de Weishaupt apenas ficou lá nos anos 30 no movimento tecnocrático ou existe até hoje? Existe até hoje. Inclusive, ontem aconteceu uma coisa muito estranha relacionada com esse plano. Na verdade, antes de ontem. Dia 28, o dia antes de ontem, dia 28 de abril, agora, o presidente Donald assinou uma ordem executiva que tem um título bonito, fortalecendo e desencadeando, em inglês unleashing, as forças policiais da América.
Pô, meio estranho isso aí, você não acha, não? Há muito tempo eu venho falando para vocês que essa questão das pessoas que entram nos Estados Unidos sem documento, sem papel, isso ia ser usado como uma justificativa para implementar nos Estados Unidos um planinho bem tirânico, tá? Instauração do caos para a instauração de uma ordem nova. Então, dia 28, pertinho do 1º de maio, que nos faz lembrar de Weishaupt, Revolução Francesa e Revolução Americana, dia 28, o presidente Donald já assinou essa ordem executiva, essa medida provisória muito estranha, com uma linguagem também que traz uma estranheza para quem entende desse tipo de assunto. Por quê? Porque esse termo que ele usou, unleashing, ou desencadeando, evoca a liberação de algo estranho. Sugere uma falta de controle, né? Um liberar, né? Parece que você está soltando um bulldog ali no meio das pessoas, né? Sugere ali que estão desencadeando ou liberando algo meio estranho, sugerindo uma falta de controle, né? Que no contexto da agenda dos iluminados poderia servir para expandir o poder da elite sobre as massas, tá? Por quê? Quando você fala assim, liberando as forças policiais sobre os meliantes, isso abre espaço para interpretação muito ampla, né? Você sabe muito bem que hoje a interpretação da lei está bem ampla, né? Isso ecoa essa ideia de usar coisas que parecem boas para finalidades muito ruins. O momento dessa ordem também é estranho, porque coincide com algumas coisas estranhas acontecendo no mundo. Por exemplo, apagão na Espanha e em Portugal, interrupção bancária do Citibank ficou fora do ar, temores de prateleiras vazias nos Estados Unidos, não apenas devido às tarifas, mas a interrupções que estão acontecendo dentro da agricultura, tensões, eu não sei se você ouviu falar nisso, a gente não chegou a comentar sobre isso ainda, eu não sei se você sabe, mas Índia e Paquistão estão começando um conflito ali e os dois possuem equipamentos atômicos, tá? Além disso, também alguns protestos estranhos acontecendo em Los Angeles, tá? E então esses eventos, combinados com esse projeto de lei 366 do Texas, que foi aprovado agora dia 29 de abril, que eu não sei se você ouviu isso é insano. Esse projeto de lei 366, tá? Poderia ser até 666, né? Projeto de lei 366, ele criminaliza memes políticos sem aviso governamental. Ou seja, teoricamente, os caras não vão poder fazer mais meme político nos Estados Unidos. Isso traz um quadro que a gente pensa assim, será que isso é uma instabilidade proposital, orquestrada, que está dialogando com aquela dialética hegeliana usada por esses iluminados, instaurar o caos para implementar uma ordem nova, ordo ab caos, a ordem a partir do caos, tese, antítese, síntese? Será que é isso? Criar um problema, provocar uma reação e impor uma solução que diminua as liberdades? Então essa ordem executiva do presidente Donald, mais essa lei do Texas, com essa retórica de proteção e segurança, parecem extensões do plano de Weishaupt, agora executado no meio de um mundo digital aí, onde o controle sempre vai ser disfarçado de proteção. Vou repetir essa frase para você guardar. O controle sempre surge disfarçado de proteção. É para te ajudar que eu estou te arrebentando, tá? Então, o Dia do Trabalho ele se torna uma fachada perfeita, porque é uma causa nobre que une as massas, mas que nas sombras celebra o renascimento jesuíta através dos iluminados e seus planos modernos, tá? Então, enquanto os trabalhadores estão celebrando o Dia do Trabalho, os iniciados, herdeiros de Loyola, de Weishaupt, de Marx, dos tecnocratas e do Partido do Crédito Social, estão observando e canalizando essa energia coletiva para fortalecer essa sua agenda oculta, tá? Então, eles usam essa simbologia vermelha do Dia do Trabalho, mas a gente sabe que no mundo oculto a cor do vermelho representa sacrifício, o fogo que consome e renova, como na ave fênix, né? E eco desses rituais dos alambrados, né? E todo aquele derramamento de sangue que aconteceu durante a Revolução Francesa. A foice, que também é um símbolo do operário, né? Na verdade, ela evoca a transformação, a morte, um símbolo também muito venerado nas ordens secretas. O martelo, que é associado à construção, eles vêm como uma ferramenta do demiurgo, né? Que molda a realidade, que fabrica a realidade por meio da engenharia social. Então, esses ícones que o mundo vê como ícones marxistas ou socialistas do trabalho, tem ali
todo um entorno esotérico, alinhado com a ideia dos jesuítas, dos iluminados, da Liga dos Homens Justos e com uma precisão ali do movimento tecnocrático do Partido do Crédito Social, tudo disfarçado de uma luta em favor dos direitos do trabalho. Então, essas marchas, né, do dia 1º de maio parecem mais rituais ali de um ritual religioso, né? Os jesuítas, que você sabe, são mestres da influência psicológica, usavam essas reuniões para moldar o destino, tá? Adam Weishaupt reforça essa tática, Marx populariza e os tecnocratas e defensores do crédito social sistematizaram isso tudo, transformando essa revolta em uma ideologia de controle, tá? Então, o ritual de 1º de maio, ele reflete muito essa ideia do controle. O presidente Donald, com a sua retórica ali agora dessas ordens executivas aí que dão ao controle policial acesso à casa de qualquer um, se eles suspeitarem de que tem alguma pessoa ilegal dentro da casa, podendo acessar a residência das pessoas sem uma ordem judicial. Isso é meio estranho, lembra um pouquinho esses princípios, né? Elon Musk, com o seu Neuralink, né, o Starlink, prometendo essa conectividade global, uma visão tecnológica ali que tem muita relação com o sonho tecnocrático lá do movimento tecnocrático, né? E isso lembra muito também o Adam Weishaupt, tá? Então, essas novidades que nós vemos hoje se alinham muito com o objetivo original do dia 1º de maio de 1776 de Adam Weishaupt. Agora, eu creio também que a escolha de Chicago para ser o local de onde vem essa ideia, né, do Dia do Trabalho também não é por acaso. Quem conhece um pouquinho de ocultismo sabe que Chicago é uma cidade altamente esotérica, tá? Vou indicar um livro para vocês, Confessions of an Illuminati, Confissões dos Illuminati, do Leo Zagami, e o livro Lúcifer Destronado, de William Schnoebelen, tá? Esses dois livros vão mostrar para você como Chicago é uma cidade muito complicada em termos espirituais, ok? Agora, amigos, nesse momento, eu gostaria de entrar num tema um pouco mais grotesco. E esse tema um pouco mais grotesco é: se o dia 1º de maio é um dia dos iluminados, de uma das ordens esotéricas mais fortes e poderosas do planeta, a grande pergunta é: qual é esse segredo que eles sabem? O que eles realmente sabem? Qual é essa informação que eles tanto escondem? Se você gostaria de ouvir essa parte da história, a gente vai combinar a nossa meta de like, tá? E a nossa meta de like hoje, a gente está com 11.729 pessoas assistindo agora de quinta-feira, dia 1º de maio, 12h39. E eu vou precisar encerrar essa live já, mas antes disso eu gostaria de trazer uma informação para vocês. Para isso a gente vai combinar a nossa meta de like, enquanto eu dou uma olhada em quem está dando apoio ao canal, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos combinar 9.000 likes, tá? A gente está com praticamente 7.000 likes, a gente vai precisar só de mais 2.000, ok? Então precisamos de 9.000 likes para que eu possa revelar para você um pedacinho daquilo que eu vou revelar lá na Arca daqui a pouco, quando a gente vai dizer para você qual é esse segredo que eles realmente estão escondendo. Aí você pode falar assim: Daniel, como é que você sabe? Você é membro também dos Iluminados? Você é maçom? Você é de alguma sociedade secreta? Meus amigos, a minha bisavó, que se chamava Odete, eu não vou dar o nome completo dela aqui, mas o nome dela era Odete, mãe do meu avô, pai da minha mãe. Ela era uma das líderes da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, no estado do Rio de Janeiro, tá? O filho dela, que era o meu avô paterno, né, o meu avô Wilma, meu avô Wilma era maçom também, frequentava a loja maçônica. Eu tenho primos maçons, meu avô era maçom, minha mãe foi batizada na Rosa Cruz, minha mãe tem muitos primos ali que são da Rosa Cruz, mas eu nunca participei de nenhuma ordem secreta, tá? Não participo de nenhuma ordem secreta. Aí você fala assim: Daniel, como é que você sabe disso então? Eu sei porque teve gente que está lá dentro e falou, ok? Eu sei porque eu sei pesquisar. Tem gente muito poderosa que soltou essa informação. E aí você vai vendo um bilionário solta, o outro bilionário solta, o outro bilionário solta. Você consegue montar esse quebra-cabeça de qual é esse grande segredo
que eles estão guardando, entendeu? Essa que é a grande questão que eu vou comentar com vocês. Se a gente conseguir 9.000 likes, a gente ainda está com 7.700, então faltam 1.300 likes ainda, tá? Enquanto você acelera no like, eu vou dar uma olhadinha aqui na galera que está oferecendo apoio ao canal. E eu gostaria antes de indicar para vocês alguns livros, porque a nossa livraria está com promoção de Black Mayo, livrariadaniellopes.com.br. Nós temos alguns livros especialíssimos que eu separei para você hoje. Eu vou pedir para minha equipe colocar os links. Livro vital para você entender essa aula de hoje. Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen, tá? Descontaço especial. Tragédia e Esperança, do Carroll Quigley, importantíssimo professor norte-americano, tá? Então, outro livro maravilhoso aí, tá com mais de 40% de desconto, ou 40%. Os Donos do Mundo também, tá? Fundamental, da Cristina Martin Jimenez, e Os Estados Unidos e a Ordem Internacional Nova, do professor Olavo, ok? Esses livros aí, hoje, são vitais para você entender o que está em jogo, beleza? Então, meus amigos, dica de livro para vocês. Vou pedir para a equipe aí colocar os links no chat para você poder, nesse feriadão, aprender muito. Porque você sabe que o mundo pode ser facilmente dividido em quem lê e quem não lê, tá bom? Minha equipe vai colocar os links aí dos livros com a sugestão aí dos descontos. E é muito importante lembrar vocês o seguinte: se você está no estado de São Paulo, uma compra de R$80 na livraria já te garante frete grátis. Se você está nos estados do Sul e Sudeste, R$150 já te garante frete grátis, beleza? Então deixa eu dar uma moral aqui para quem está oferecendo aqui apoio ao canal. Vamos lá, na ordem cronológica aqui. André Guedes. Opa, Daniel, você já chegou a ver os vídeos, ver uma vídeo seus, um apanhado de só comentários seus sobre história sinistra? Muito legal. Eu vi sim, achei interessante pra caramba, apareceu pra mim no YouTube, né? Só com história grotesca. Se vocês quiserem ouvir só histórias grotescas contadas por mim, histórias reais que eu vivi, nível true crime ou coisas espirituais, paranormais, visitem o meu outro canal chamado Desvendando o Original, e lá eu separei uma lista das Holy Ghost Stories, que são essas histórias sinistras que eu conto, todas reais, que eu presenciei com os meus olhos. Valeu, André Guedes. André Batista, o que o Ted Gunderson fala sobre o dia 11 do mês 9 de 2001? Ele diz que foi um inside job, que foi um negócio que os Estados Unidos fizeram de propósito para justificar aquela ofensiva contra o Oriente Médio. Se você quiser saber mais uma coisa, assista o documentário Fahrenheit, número 9, número 1, que é do Michael Moore, que é um cara meio estranho, mas o documentário vai te trazer um enorme esclarecimento. Esse documentário está bem difícil de achar, mas vale a pena buscar. Alex Silva, muito obrigado pelo apoio. Boa tarde, professor Daniel. Aqui em Portugal, no dia do apagão, as pessoas viraram bicho, tudo correndo para o supermercado, egoísmo puro. Deus salve as almas dessas pessoas. Amém, em nome de Jesus. Neide Salgado, muito obrigado. Mulheres Virtuosas, Daniel, agora que o Elon Musk não trabalha mais no Doge, você viu? Eu vi. Vi uma entrevista do Steve demonstrando não confiar nos tecnocratas? Vi também, ele não gosta desses caras, não. Obrigado aí, Mulheres Virtuosas. Rubio Ancheski, também muito obrigado pelo apoio. Rosley Feliciano, muito obrigado pelo apoio. Cristiano Araújo, professor, manual da Starlink vem descrito não garantia contra dinossauro. Meu Deus. Alusão discreta na BL 4mm e seu Wolf. Oremos pelo nosso país. Gaga já está entre nós no Rio. Deus te abençoe. Obrigado, Cristiano. Valeu mesmo. Você entrou na arca ontem, Cristiano? Aproveita aí e aproveita a oportunidade, tá? Tá valendo muito a pena. Meus amigos, estamos com praticamente 8.500 likes. Ainda faltam 500. Então, manda brasa no like aí enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Eu vou lubrificar a minha garganta, que eu tô precisando falar um pouco mais alto hoje. Tá demandando aqui. Tá dando uma pipocada aqui na garganta. (8.558), ainda faltam aí uns 400 likes, tá? Então acelera no like, lembrando que o like é o dedinho que fica aí embaixo do vídeo. Se você não, o like não é o coraçãozinho, tá? O like é o dedinho assim. Se você tá no YouTube e não tá vendo o like, fecha o bate-papo,
Aí vai aparecer o dedinho, clica no dedinho, depois você abre o bate-papo novamente, tá? Tem gente que está gostando muito do assunto de hoje. Aí o José falou, estou gostando muito do assunto de hoje. Michel Carvalho, seus livros são bênção para nós. Maravilha, muito obrigado, tá? Como a gente já está praticamente com os 9.000 likes, eu já vou começar a palhinha da Arca, tá? Lembrando, se você quiser assinar a Arca, já aproveita e já assina logo, porque eu estou garantindo para você R$ 198,50 de desconto. Eu vou colocar o link para você assinar a Arca aqui no chat, minha equipe vai colocar também. Se você está no Instagram e quer assinar a Arca, é muito simples também, basta você visitar o link que está na descrição do meu perfil, ou então você visita o site livraria.daniellopes.com.br, tá bom? Então, meus amigos, vamos lá. Começando a palhinha da Arca agora. Muito obrigado a todos que estão assistindo, né? Mais de 12.000 pessoas assistindo aqui ao vivo. Passamos dos 9.000 likes, muito obrigado. O que esses grupos secretos realmente escondem? Pera aí que eu acho que teve apoio aqui que eu não tinha lido, tá? Rare Mother, se na Black Friday pessoal briga por TV, imagina um apagão e todos atrás de comida, exatamente. Raquel, oi Daniel, boa tarde, por gentileza, você pensa em fazer um vídeo sobre experiência de quase morte? Eu acho que a gente já fez alguns vídeos sobre isso, mas estão espalhados aí, tá? Então, não sei como é que eu poderia encontrar esses vídeos. Cristiano Araújo eu já li, do Manual do Starlink, muito obrigado, tá? Então, declara o início da palhinha da Arca, tá? É muito interessante que eu começo a palhinha da Arca e o cara fala assim, e a palhinha? Pô, mas eu tô declarando, tá? Nessa quinta-feira, dia 1º de maio, meio-dia e 48, começou a palhinha da Arca, então presta atenção. O que esses grupos realmente escondem? Amigos, a primeira coisa que eles escondem, obviamente, é como se tornar um bilionário, ok? É como virar uma pessoa super rica. E alguns bilionários, eu não digo todos, para eles serem aceitos e permitidos que eles virem bilionários, não são todos, mas alguns são, o cara precisa passar por um teste de fidelidade, um teste de confiança. Vejam, por exemplo, o nosso amigo Didinho. Nosso amigo não, amigo do Demo, né? O Didinho, lembra aquele rapper? Bilionário. Olha o que esse cara fazia. Lembra do coleguinha dele, Jay-Z? Bilionário. Olha o que esses caras fazem, tá? Quer chegar ao topo do esporte para assinar o contrato multimilionário, tem que fazer o teste de fidelidade, tem que fazer a iniciação. Quer ser um dos atores mais famosos do planeta Terra? Tem que passar por essa iniciação. Então, o que esses caras escondem? Eles escondem o caminho das pedras para você virar bilionário. Para você ser aceito no grupo, você tem que beijar o pezinho dos mesmos seres que eles beijam. Começa por aí. Esse é um segredo que eles têm. Eles têm esse caminho, eles encontraram o Eldorado, o caminho da fortuna. Aquela mesma coisa que o inimigo ofereceu para Jesus em Mateus 4, quando ele disse: todos os reinos da terra te darei se prostrado me adorares, ok? É isso que é prometido para eles. Então, meus amigos, a primeira coisa que eles escondem é isso. A segunda coisa que eles escondem é o segredo da longevidade, como viver mais. Existem vários tipos de coisas que eles ensinam sobre como viver mais. Quem fala sobre isso? O Aleister Crowley falava sobre isso. Aí você fala, mas Aleister Crowley é dos Iluminados? Aleister Crowley era líder de uma ordem chamada Ordo Templi Orientis, e na Ordo Templi Orientis, o 11º grau, se eu não estou enganado, se chama os Iluminados, tá? E existem outras ordens que têm o título iluminado no nome, ok? Essas eu não vou citar aqui, tá? Por prudência. Então, primeiro segredo, ficar bilionário. Segundo segredo, viver muito mais do que o normal. Agora, como é que eles ensinam que faz para viver mais do que o normal? Sem condição nenhuma de falar aqui. Impossível, tá? Porque são coisas grotescas, eu não ouso falar aqui, tá? Outra coisa, técnicas para controlar a mente das pessoas. Eles também aprendem, tá? Você pode ver o feitiço que está no mundo todo hoje, né? Hoje eles conseguiram controlar a mente dos progressistas e dos conservadores, dos cristãos e dos ateus. Está todo mundo com a mente enfeitiçada. Por quê? Porque através de várias técnicas que misturam ciência com ocultismo, eles estão controlando a mente de todo mundo e as pessoas não conseguem enxergar a verdade. Então, por exemplo, você lançar um filme de grande sucesso envolve algumas técnicas espirituais.
lançar uma novela de grande sucesso. Também envolve técnicas espirituais. Criar uma marca que vai ser cultuada pelo mundo inteiro. Você sabia que as marcas, o desenho da marca, o logotipo, o nome da marca, a estratégia de marketing de algumas das grandes marcas no mundo são feitas com base em orientações que vêm do espiritual? É o espiritual que ensina, é através do contato com os seres espirituais que eles dizem como é que tem que ser o desenho, como é que tem que ser a marca, como é que tem que ser tudo. A gente, eu estava assistindo, tive o enorme prazer de assistir com a minha esposa esses dias, os novos episódios de Black Mirror. A nova temporada, minha opinião, tá? O primeiro episódio da nova temporada de Black Mirror é um lixo, horrível, deprê total. O segundo é sensacional. No segundo episódio você vai ver como é que a tecnologia pode ser usada para dominar o mundo. E não é por acaso que a ciência topo do planeta Terra e a ciência mais avançada que existe é controlada por pessoas que têm esse pezinho no ocultismo, né? Vale do Silício, né? São Francisco, na Califórnia, polo do ocultismo, né? Alemanha, né? Principalmente a Floresta Escura, polo do ocultismo. Grã-Bretanha, Reino Unido, polo do ocultismo, ok? Esses caras todos do topo da tecnologia e da ciência têm envolvimento com isso, tá? Gabriel Bernardes, que o que me entristece mais é o arcano, a joia do príncipe, preso no abismo, fazendo o pior trabalho por Deus de todos, simplesmente consegue ser usada como deturpado 6 do 6 do 6. Valeu, Gabriel. Muito obrigado pela reflexão arcana que a gente pode dizer nesse sentido, tá? Então, meus amigos, essas são algumas das coisas que eles sabem fazer, tá? Eles sabem como virar um bilionário, eles sabem como viver muito mais e eles sabem como controlar a mente das pessoas. Eles sabem fazer isso com muita facilidade. Eles têm o caminho para seduzir alguém, não só seduzir um cliente, mas seduzir alguém em termos libidinoso. Então, eles têm esse conhecimento. Agora, imagine se todo mundo tivesse esse conhecimento. É a mesma coisa que você imaginar um planeta em que todo mundo tivesse um equipamento atômico. Imagina, o cara acorda, briga com a esposa, fica chateado, fala, vou explodir minha cidade. Aí explode a cidade. Então, tem certos conhecimentos que eles nunca vão deixar todo mundo saber. É por isso que é secreto, tá? Murilo tá perguntando, quem são eles? Vai estudar, pô. Eu tô te dando a pista toda aqui, aí faz a tua parte. Aqui eu não sou babysitter de vocês não, tá? Quem tem filho grande é girafa, tá? Faz a tua parte aí, pô. Tá? Quem são eles? Eu tô falando, os bilionários que controlam o mundo, pô. Você tá com um déficit cognitivo? Então, olha só, pessoal, presta atenção. Existiu um bilionário, na verdade são 3, né? Mas teve um bilionário que ele explicou mais uma coisa que eles estão sabendo. Mais uma coisa que eles ficaram sabendo, tá? Mais uma coisa vital que eles descobriram. Uma coisa que eles estão gastando trilhões de dólares em cima disso e a população não percebeu. Qual é a maneira de você gastar trilhões de dólares e o mundo não perceber que você está gastando trilhões de dólares, tá? Qual é a maneira de você, por exemplo, criar uma maior base subterrânea do mundo e ninguém saber que você está criando a maior base subterrânea do mundo? É você fingir que está criando um aeroporto. Obviamente estou falando do aeroporto de Denver, no Colorado. Então, a gente está vendo desde os anos 2000 trilhões e trilhões de dólares sendo gastos num projeto que tem direta relação com algo que essa galera sabe, tá? E essa galera que está gastando esses trilhões, eles estão gastando essa fortuna por causa de mais um segredo que eles têm conhecimento. E um bilionário poderosíssimo no planeta Terra, recentemente, numa entrevista, ele revelou o que é isso que eles estão sabendo e por que eles estão investindo trilhões de dólares nisso. Infelizmente, a maioria das pessoas no mundo não faz a mínima ideia, não está preparada, e eu digo para vocês, o que os Estados Unidos estão fazendo hoje é por causa dessa informação que os bilionários sabem.
O que Moscou está fazendo hoje é por causa dessa informação. O que está acontecendo no Oriente Médio é por causa dessa informação. O conflito em Kiev é por causa dessa informação. A ideia de substituir o dinheiro físico pelo dinheiro digital é por causa dessa informação. Juan Albuquerque, falta pouco sobre a marca da RAM. Fale um pouco sobre a marca da RAM, né? Obrigado, Juan. Pô, não vai dar tempo, mas tem um chifre, né? Parece que RAM em inglês é tipo um cervo, né? É tipo um alce, né? Então ele tem um chifre. La vida en French, né? La vida en French. Entrei na Arca, muito bom, valeu. Essa ideia o desenvolvimento trilionário da inteligência artificial tem a ver com isso. Obrigado, Debs, aí, pedindo para voltar com os vídeos do canal Cristão Geek. Muito obrigado pela sugestão. Então, amigos, todos os avanços que a gente está vendo sociais e tecnológicos hoje e espaciais têm a ver com essa informação, tá? Que os bilionários sabem, os multibilionários, os trilionários sabem, e um bilionário, não sei porquê, nem como, nem com qual finalidade, o cara revelou isso. E essa revelação que ele fez, me fez assim, pum, caiu assim o eureka. Ah, agora eu entendi. Essa informação é sensacional. É incrível. Tem direta conexão com a ideia do dia 1º de maio, com o que o presidente Donald está fazendo, com o que o Elon Musk está fazendo, com o que o Howard Lutnick está fazendo, com o Scott Bessent está fazendo, com o David Sachs está fazendo, com toda a máfia do PayPal. Tem tudo a ver com o que eles estão fazendo. Eles estão desenvolvendo coisas tecnológicas que parece que é para o nosso bem, mas na verdade é em cima dessa informação secreta que eles ficaram sabendo. Aí, mais uma vez, eu falo. Como é que eu fiquei sabendo? Eu fiquei sabendo porque um bilionário falou. O cara abriu o bico. E aí deve ter pago um preço alto por isso, porque não era para ele ter falado isso, tá? E aí tem gente perguntando, como é que você conhece esse bilionário? O cara deu uma entrevista falando sobre isso. Eu tenho o vídeo dessa entrevista. Eu tenho o link do vídeo. Então, lá na Arca agora, eu vou te explicar que informação é essa, quem é esse bilionário, e vou te dar o link da entrevista. E você vai poder estudar. Isso. E quando você tiver essa informação, você vai pensar muito mais no que você está fazendo com a sua vida. E você vai pensar muito mais no bem-estar da sua esposa e dos seus filhos. Você vai perceber que nós precisamos parar para pensar nisso que eles estão sabendo. Porque se for verdade e você não tiver a par, traz um grande problema para você. Beleza? Então, Gabriel, obrigado aí, né? Logo mais apareço na Arca e quem sabe fortalecemos nosso lado nessa batalha. Valeu, Gabriel. Então, meus amigos, lá na Arca eu vou falar sobre isso com vocês. É vital, é fundamental, mas não tem como falar abertamente aqui. Então, para você vir estudar comigo na Arca é muito simples. É só você clicar nesse link que está no chat, que eu acabei de colocar. Está fixo no topo do chat. Está aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, é o primeiro link na descrição do vídeo. E também é o link que está no primeiro comentário fixo aqui. Além disso, para quem está no Instagram, você quer assinar a Arca? Muito fácil. O link está na descrição do meu perfil no chat. Na descrição do meu perfil no Instagram. Quem está no Instagram, o link está na descrição do meu perfil. Tá bom? Agora, se você quiser, você pode visitar daniellopes.com.br/arca. Tá? Então, eu não sei de nada desse plano. O bilionário que revelou. O que ele revelou? Aí tu entende tudo. Tá certo? Então, meus amigos, eu gostaria só de perguntar aqui se tem alguém que já está na Arca e gostaria de dar uma palhinha aí, falar o que você está achando da Arca, porque aí eu vou ler o seu comentário para a galera que está aqui fora poder sentir como é que é lá dentro da Arca, tá? Thaís Gumeiro falou, na Arca podemos confiar em tudo que é falado, muito obrigado, fico honrado, né? Deixa eu ver aqui. Cadê a galera da Arca aí? Eu tenho um delayzinho, né? Tô esperando aparecer os comentários aqui do pessoal que é da Arca. Thaís Gumiero, muito obrigado. A Arca é top, disse a Josi Feitosa. Amo a Arca, disse a Amanda Helena, é o melhor lugar para trocar conhecimento. Elisa Caiafa agradecendo, também é nossa aluna na Arca. Na Arca as aulas são gravadas, perguntou Beta, sim, fica tudo gravado lá, desde a inauguração, dia 17 de outubro de 2023, tá?
Então, deixa eu ver mais aqui. A Arca é o seu guia de sobrevivência para amanhã, disse o Rogério Parasmo. Carlos Master falando que a Arca é a salvação para o apocalipse. Valeu. A Arca é local de refúgio e sabedoria, disse o Leonardo Cortez. Muito obrigado a todos aí, tá? Sou arqueira e a Arca abriu meus olhos e mente. É libertador, gratidão, Daniel. Marlene Teixeira, muito obrigado, Marlene. Deus te abençoe. M. Porto, a Arca é um curso para a vida toda. O conhecimento nunca acaba. Fábio Molina Bueno, a Arca é uma necessidade básica hoje para quem quer olhar e analisar o mundo de uma perspectiva diferente, com muita profundidade e estudo. Meus amigos, venha para a Arca hoje. Eu tenho certeza que você vai amar e vai cair uma ficha do tamanho do caminhão no seu entendimento, tá certo? Muito simples, hoje eu estou dando para você 24% de desconto, R$ 198. Hoje, nesse feriado, 1º de maio, estou te dando um presente, descontão de R$ 198 para você entrar e vir estudar comigo na Arca. Graças a Deus, essa semana a gente bateu o recorde aí de novos alunos, então você também está sendo intimado a ser nosso aluno lá na Arca para saber o que esse bilionário disse nessa entrevista. Se você souber disso, você vai estar muito mais preparado para se proteger do que está por vir, ok? Meus amigos, vou indo lá agora. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Amém. Todas as coisas retém que é bom. Excelente feriado. E voltamos amanhã, se o Senhor Jesus assim nos permitir, com mais um conteúdo ao vivo aqui no YouTube e também na Arca para vocês, tá? Venha para a Arca. Hoje é o dia. Um abraço, galera. Deus abençoe.